Bom dia a todos, aqui é o Rudinei, que está aqui para falar sobre a Constituição do Estado Moderno, que é o primeiro texto postado no tópico 2, do professor Cassius, que é um texto que tem como objetivo apresentar um pequeno histórico do Estado moderno, buscando apresentar as suas contradições. Esse texto busca destacar desde o período clássico, desde a Grécia, que nós somos uma sociedade ocidental, nós nos compreendemos como uma sociedade que, do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, do ponto de vista teórico, temos a nossa origem desde os gregos. Claro que a gente poderia compreender que também temos influências de vários outros povos, mas sempre se compreende, talvez até devido à nossa tradição filosófica, que na Grécia se cunhou uma forma de se fazer teoria, uma forma de se pensar o mundo, uma forma de cultura. Portanto, nós sempre nos compreendemos como uma sociedade moderna, contemporânea, ocidental, e, portanto, esse texto parte para caracterizar mais ou menos a leitura do nosso Estado, da leitura do que se compreende por política e Estado dentro da nossa sociedade contemporânea, sempre se remete às formas como os gregos começaram a tematizar o papel do Estado ou o papel da política na sociedade concreta. Inicialmente, eu gostaria de destacar que quando Platão e Aristóteles começam a se ocupar teoricamente do tema da política, a Grécia enfrenta efetivamente uma crise ética. Depois de muitos anos de um período de democracia, de Péricles até Sócrates, onde a filosofia era basicamente dominada pelos assim chamados sofistas, que alguns leem de forma pejorativa, no entanto foram os autores que mantiveram e que promoveram o processo democrático dentro da Grécia, onde a política se fazia na ágora, onde a política se fazia efetivamente no espaço público, onde os cidadãos poderiam igualmente participar. Claro, sempre ressalvando que cidadão para os gregos era o homem branco grego livre, nascido na Grécia, onde, portanto, estavam excluídos estrangeiros, mulheres, crianças e escravos. Este Estado grego democrático entra em crise quando este Estado condena Sócrates, que era considerado o cidadão mais sábio, o cidadão mais justo, mais ético, quando esse Estado condena esse cidadão à morte. Nós que vivemos numa sociedade cristã, podemos comparar isso com a condenação de Jesus. Jesus também era tido como filho de Deus, era tido como uma pessoa honesta, ainda hoje muitas pessoas o veem assim, e esse Jesus é condenado pelos romanos. Uma coisa parecida acontece na Grécia, onde Sócrates é considerado o representante da sabedoria grega, o mais sábio, aquele que mais domina as discussões teóricas, aquele que instaura, de uma certa forma, a ética e a moral do ponto de vista teórico. Este homem, por questionar, por buscar a verdade, por reclamar a justiça, este homem é condenado pelo Estado grego, Estado formalmente legítimo. Este Estado, com suas instâncias, condena Sócrates à morte. E Sócrates não se furta desse julgamento, pois próprio Sócrates defende a democracia e, portanto, defende a legitimidade do Estado. Sócrates compreende que, se isto é o justo, ele o assume em sua defesa.
Ou quer dizer, Sócrates compreende o papel do Estado, Sócrates compreende a relevância da justiça, Sócrates compreende a relevância da ética, mas também compreende a contradição dos governantes que tomaram essa decisão. Formalmente, Sócrates foi condenado por perturbar a paz. Sócrates foi condenado por questionar os princípios morais, religiosos daquela sociedade. Hoje em dia nós diríamos assim, ó, Sócrates foi condenado por fazer ética. Sócrates foi questionado por refletir sobre as contradições do contexto em que ele vivia. Platão, ao organizar a sua filosofia política a partir do conceito de justiça, ele busca instaurar um novo modelo de justiça, um novo modelo de política não mais democrático. Platão vai ser um crítico ao modelo democrático e vai instaurar um novo modelo de Estado, novo modelo de política, onde, portanto, tivesse o sábio, aquele que conhece a justiça, como o governante, onde, portanto, ele apresenta o político como o governante, o político como aquele que conhece a justiça, aquele que é o sábio, que deveria ser um filósofo, como promotor da justiça para a polis. Ao mesmo tempo, Aristóteles, que é o discípulo de Platão, como nós sabemos, que é um filósofo realista, ele vai compreender que não se alcança uma vida harmoniosa na cidade a partir de uma ideia, da ideia da justiça, mas que tu deves pensar a cidade a partir da sua realidade, e, portanto, ele vai propor o conceito de política em vista de uma vida feliz, de uma vida que pudesse se realizar para todos os cidadãos, uma vida que pudesse buscar a harmonia, buscando, ao mesmo tempo, uma vida feliz, uma vida realizada para os seus cidadãos. Este modelo de política instaurada dentro da sociedade grega, onde, portanto, se busca fazer uma fundamentação teórica para resolver um problema prático, que é o problema da contradição entre a ética e a prática política, esses dois modelos vão instaurar aquilo que nós compreendemos por política na nossa sociedade, que é o conceito da política como o exercício de governar bem para os cidadãos, de buscar assegurar uma vida harmoniosa dentro da cidade, que é o lugar onde as pessoas precisam viver. Esse conceito de política ele vai ter uma história passando pelos romanos, pelo período medieval, mas o maior destaque que esse texto busca dar, ou que nós buscamos dar ao apresentarmos esse texto, é mostrar que, a partir da modernidade, esse conceito de política assume outros contornos. Principalmente a partir da filosofia de Maquiavel e Hobbes, que vão acentuar claramente que o príncipe ou o político deve ser aquele que é capaz de chegar ao poder e se manter no poder. Ou quer dizer, o papel do político, o papel do príncipe, o papel daquele que está no poder, do rei posteriormente, não está mais atrelado a uma vida ética, a uma vida digna. Ela está atrelado à capacidade de se manter no poder. Ou, dito de outra forma, o governante ético é aquele que consegue se manter no poder. O bom governante é o governante que consegue manter o poder. Efetivando a frase bastante citada, mesmo hoje em dia ainda, que o pior do Estado é melhor do que nenhum Estado. Tanto Maquiavel quanto Hobbes apresentam esta ideia como ideia norteadora da política, onde, portanto, a legitimidade do Estado não está mais assegurada pela capacidade de promover uma vida digna para os seus cidadãos, mas a legitimidade do Estado está
na sua própria capacidade de se manter no poder, enfrentando os conflitos e as contradições da sociedade. Por isso vai ressurgir a ideia de que o Estado deve ter exércitos, o Estado deve dominar as ideologias e, efetivamente, a ideia de que o Estado deve estar a favor daqueles que detêm efetivamente o poder econômico. Esta última ideia de que o Estado deve estar atrelado àquele que tem o poder econômico é que vai efetivamente organizar a ideia dos Estados liberais. Estado liberal, dito no senso comum, parece ser o Estado que defende as liberdades dos indivíduos. Mas, efetivamente, isso nunca foi assim. Os burgueses, ou os liberais, assim chamados, eles efetivamente defenderam a liberdade dos indivíduos, como também promulgaram a primeira edição dos direitos humanos, quando eles eram um movimento que buscava o poder na disputa com a aristocracia ainda reminiscente. Sabe, quando os burgueses começam a adquirir poder econômico, eles começam efetivamente a disputar espaços políticos com os grandes proprietários da terra na Europa, onde certamente o maior representante era a própria Igreja Católica. A burguesia nascente começa, portanto, a defender a liberdade religiosa, a liberdade de propriedade e todos os direitos do cidadão atrelados a isso, principalmente pautado em cima da ideia de que todo ser humano é livre. No entanto, esses burgueses abandonaram essas pautas assim que eles conseguiram chegar no poder através da Revolução Francesa. A partir do momento que eles alcançaram o poder, efetivamente, eles começaram a efetivar a ideia de que liberdade passa por assegurar propriedade. E os grandes proprietários, que são aqueles que já naquela época tinham o capital na mão, passam a ser os principais beneficiários, como também os principais autores das agendas e das pautas do Estado liberal. Com isso, o Estado cada vez mais vai se caracterizando como um Estado que compreende, que se assegura a liberdade para os seres humanos ao assegurar a propriedade privada e tudo aquilo que está atrelado a isso, abandonando cada vez mais o segundo princípio da Revolução Francesa, que é a ideia da liberdade, a ideia da igualdade. E a liberdade, que é o princípio organizador do Estado liberal, esse princípio vai se tornando cada vez mais abstrato. Ou quer dizer, se compreende por assegurar a liberdade do cidadão, assegurando a liberdade formal dos cidadãos. Os cidadãos são livres se eles têm o direito à educação, se eles têm o direito à saúde, se eles têm o direito ao trabalho, se eles têm o direito ao alimento, a uma vida que se compreende, uma vida que atenderia a tudo aquilo que o cidadão precisaria. Só que essa liberdade é formal porque, efetivamente, o Estado não assegura as condições para que o cidadão tenha trabalho. O Estado não se coloca o dever de promover políticas concretas para que todos os cidadãos tivessem postos de trabalho para que pudessem trabalhar. O Estado não se compromete em assegurar uma boa qualidade de educação para todos, ou uma boa educação para todos. O Estado nunca se comprometeu com essas pautas. O Estado liberal sempre terceirizou esses deveres, compreendendo que a melhor educação é da educação privada, terceirizando a saúde, terceirizando segurança, onde o Estado se torna cada vez mais um administrador formal do espaço público. O Estado, de fato, poucas vezes assumiu o papel de assegurar uma qualidade de vida para os cidadãos. O Estado sempre se preocupou muito mais, e nesse sentido o Estado sempre foi muito grande. Tá? O Estado liberal
sempre se preocupou em ser um Estado mínimo na perspectiva de assegurar direitos para os cidadãos, mas sempre um Estado máximo para assegurar a propriedade privada e todos os direitos para as elites. Então, o Estado moderno, reproduzindo de uma certa forma as contradições já existentes na antiga Grécia e nos momentos posteriores, também vai se caracterizar por um Estado extremamente contraditório entre aquilo que ele promete, aquilo que ele diz e aquilo que ele efetivamente faz. Este Estado, que nós podemos compreender de uma forma bem concreta na crise de 2008, onde um longo período de ótimos desempenhos econômicos, onde os grandes capitalistas conseguiam juntar grandes capitais e eram festejados por isso, enriquecendo as suas fortunas. No entanto, quando suas empresas começam a entrar em crise, como vários autores nos mostram, eles recorrem ao mesmo Estado que eles sempre criticaram para que este Estado os protegesse, para que suas empresas não entrassem em falência. Então nós compreendemos, por exemplo, assim, que as sociedades liberais, capitalistas, democráticas, são sociedades que, por um lado, defendem um Estado mínimo, permitindo a liberdade para o mercado poder impor as suas regras à sociedade, mas ao mesmo tempo querem um Estado máximo para proteger os capitais dos grandes empresários e, inclusive, socorrê-los nos momentos de crise. Este Estado, totalmente contraditório, unilateral, é um Estado que também vai gerar, ou essa sociedade contraditória, ela também vai gerar no seu interior lutas progressivas a favor de uma vida minimamente digna. Ou quer dizer, esta idealidade que o Estado moderno afirma, que é uma vida com educação de qualidade, saúde de qualidade, direitos trabalhistas assegurados, essas pautas vão organizar dentro da sociedade organizações sociais, sindicatos, movimentos sociais, que buscam cada vez mais pautar essas bandeiras, essas lutas para conseguir assegurar uma vida digna. Estas lutas organizadas a partir da ideia da dignidade humana vão afirmar a liberdade, primeira bandeira da Revolução Francesa, no entanto, uma liberdade concreta. Eles compreendem que ter direito ao trabalho é ter o direito ao emprego efetivo e que o Estado, portanto, faça políticas para promover efetivamente empregos, que o direito à educação significa ter o direito a uma escola pública de qualidade que efetivamente prepare o cidadão para uma vida cidadã profissional de qualidade, que o direito à saúde significa efetivamente ter uma saúde pública gratuita de qualidade, e assim por diante. Esses trabalhadores ou esses cidadãos, eles progressivamente vão lutar contra esse Estado liberal, contra esse Estado que assume seu papel primordial de defesa da propriedade do grande capital. Esses cidadãos progressivamente vão gestar uma antítese a esse Estado, a esses capitalistas, promovendo internamente aquilo que se chamaria hoje em dia de uma luta social, que tem como principal pauta recuperar o conceito de democracia gestado na antiga Grécia para dentro da sociedade moderna, apresentando aí a tese de que democracia, em primeiro lugar, é o governo do povo, pelo povo e para o povo, e, portanto, em contradição com as características da sociedade capitalista, que se caracteriza por acumular capital na mão de poucos proprietários, às custas do empobrecimento e da exploração da grande população. Compreendemos que com essa pequena releitura da nossa sociedade a partir deste texto, possamos contribuir na interpretação e na releitura dessa nossa realidade do Estado moderno. Queremos acentuar que este é um curso de gestão educacional, onde estamos, portanto, interessados na formação de educadores críticos,
de educadores capazes de ler a nossa realidade de uma forma crítica, não precisando abrir mão do seu ponto de vista, mas serem capazes de dialogar com as diferentes perspectivas, com os diferentes pontos de vista, conseguindo colocar a sua maneira de olhar o mundo aberto para a construção de um espaço público, democrático e livre, promotor de uma vida cada vez mais de qualidade, onde efetivamente possamos ter uma sociedade livre, igualitária e mais solidária. Desejo a todos uma boa leitura e que possam se colocar, contribuir no nosso fórum, que é um espaço que nós abrimos para que todos os estudantes possam fazer as suas reflexões, tornando ela virtualmente uma grande sala de aula, onde nós possamos dialogar a partir das nossas mais diversas perspectivas. Desejo a todos que possam aproveitar esse nosso espaço com uma boa qualidade. Bom dia.